Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui acrescentar algo sobre uma mensagem que eu trouxe aqui deste mesmo canal no dia de ontem. Eu tenho certeza que muitas pessoas que do outro lado ouviram esta mensagem deve ter interpretada de forma equivocada, porque quando se trata da verdade bíblica, para muitas pessoas não faz o menor sentido. Quando se trata da verdade bíblica, muitas pessoas ignoram e alguns nem ouvem, ignoram porque é verdade. Quando é teoria da conspiração, quando é algo agradável aos ouvidos, quando é algo que vai induzir ao erro, que vai agradá-lo, a maioria ouve. Mas quando é algo para salvar, a maioria não faz questão de ouvir. Eu vou afirmar aqui e vou mostrar de novo em Apocalipse mais uma vez. Apocalipse é um livro que a maioria não prega, porque é verdade, alguns falam, não pode pregar, o povo tem medo. Se pregar, o povo vai sair da igreja. Eu prefiro que saia sabendo a verdade de que ser enganado perder a salvação. Eu não estou preocupado se as pessoas vão gostar ou não, porque é Bíblia, tem que ser pregado. Eu disse no dia de ontem que todos que conhecem a palavra e está andando errado na presença de Deus já está no inferno. Vou repetir: todos que conhecem a palavra, que está andando errado na presença de Deus, já está no inferno. Ainda dá tempo de se arrepender, mas já está no inferno. E vou te mostrar aqui, vou afirmar. Te mostrei no Apocalipse ontem, vou afirmar aqui Apocalipse de novo. 21:8 de Apocalipse. Como eu dizia, a verdade, as pessoas elas não gostam de ouvir, a maioria. Para muitos é um engano, para muitos é a teoria da conspiração, porque é verdade. Quando é engano, a maioria ouve e aplaude. Quando é verdade, as pessoas ignoram, não faz nenhuma questão. Mas é melhor ouvir a verdade e ser salvo do que ser enganado e ser lançado no lago, porque quem está sendo enganado no inferno já está. 21:8 de Apocalipse, olha o que está escrito. Quanto, porém, aos covardes. Quem é covarde? Covarde é alguém medroso, alguém que conhece a palavra, mas na hora da tempestade se esconde, foge. Volta um pouco atrás no tempo, na pandemia, o que aconteceu? Não só no Brasil, no mundo. A maioria que diz conhecer a palavra correu, se escondeu até a porta das igrejas, a maioria fecharam. Covarde, isso é Bíblia, não sou eu. Aos incrédulos, é aquele que só confia quando tudo está bem. Quando as coisas aparentemente saem do eixo do controle, alguns entram em desespero, perde a fé, não confia mais. Quando tudo está bem, confia. Quando as coisas começam a sair do controle, perde a cabeça, perde o sono. Incrédulo. A confiança não deve só existir quando tudo está bem, mas devemos confiá-lo especialmente quando estamos atravessando um deserto. Aos abomináveis. Quem são os abomináveis? Ou que é abominação conforme a Escritura? Homem com homem, mulher com mulher. É abominação para Deus. Aos assassinos. Quem é assassino? A pessoa que conhece a palavra odeia o próximo. Conforme 1 João, Bíblia também. 1 João, viu, irmãos? 1 João, a Bíblia diz que aquele que odeia o próximo é assassino. Então, eu preciso lhe dizer, o que há de gente assassina no nosso meio hoje em dia, tem tanta gente que conhece a Bíblia aí, e que a gente viu e continuamos vendo, pessoas com o coração cheio de ódio, odiando o próximo, assassino. A seguir diz assim, aos impuros. Quem são os impuros? São aqueles que estão na presença de Deus e vivem na vaidade, na impureza do mundo aí fora, no pecado dividido entre Deus e o mundo, impuro. Aos feiticeiros, aos idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que estão se prostrando para outros. E a todos os mentirosos. Irmão, o que há de gente hoje em dia que se diz ser de Deus, mentiroso, que o diabo usa o tempo todo, é mais usado pelo diabo do que por Deus. Mentiroso é o que mais tem hoje em dia no nosso meio. Preste bem atenção no final do versículo, para ninguém dizer que eu estou condenando aqui. Eu estou falando e mostrando na Bíblia o que acontece. Por isso muita gente está perdendo a salvação, não está se dando conta.
diz assim no final do versículo 8: a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a parte que cabe às pessoas que praticam todas essas coisas aqui, a saber, a segunda morte. Veja, a saber, a segunda morte. Ou seja, se a Bíblia diz que a parte que cabe a quem pratica isso aqui é o lago que arde como enxofre, o lago é além do inferno. O inferno é uma coisa, o lago de enxofre que arde como fogo é outra coisa. Então, se a parte que cabe a quem pratica essas coisas é o lago de fogo, a saber, a segunda morte, o que significa? Que quem pratica esse tipo de coisa já estão vivendo a primeira morte, porque a parte que cabe a eles é o lago que arde como enxofre, a saber, segunda morte. Ora, então quem pratica esse tipo de coisa já está vivendo a primeira morte. Se está vivendo a primeira morte, significa que já está no inferno, porque o lago vai além do inferno. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. Então quem pratica esse tipo de coisa e já está vivendo a primeira morte já está no inferno, porque a parte que cabe a quem pratica essas coisas é o lago que arde como enxofre, a saber, a segunda. Então já estão vivendo a primeira. E se já está vivendo a primeira morte, já está no inferno. Então ainda dá tempo de se arrepender, renunciar. Ainda dá tempo de deixar mentira, dá tempo ainda de deixar a idolatria, dá tempo ainda de deixar a abominação, dá tempo de deixar o ódio, dá tempo de deixar a malícia, dá tempo de deixar o mundo e voltar-se para Cristo para ser salvo. Porque como a Bíblia mostra aqui, categoricamente, quem está vivendo a primeira morte, que é quem pratica esse tipo de coisa, se está vivendo a primeira morte, já está no inferno. E a parte que cabe a quem pratica essas coisas é o lago que arde como enxofre, a saber, a segunda. Então já está vivendo a primeira. Se está vivendo a primeira, já está no inferno. Mas ainda dá tempo de se arrepender. Se você ouvir essa mensagem, tiver coragem de ouvir, que eu sei que muitos não vão ouvir, que você espalhe e que essa mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Porque o que há de pessoas na presença de Deus praticando esse tipo de coisa. Alguém diz, não pode pregar Apocalipse não, porque assusta as pessoas. Elas ficam com medo. O que é melhor, pregar e salvá-lo, ou deixar elas serem enganadas e perder a salvação, como muitos já estão no inferno, inclusive até muitos pregadores. Mas dá tempo de se arrepender ainda. Isso é a Bíblia que afirma, não estou condenando ninguém. Aliás, as pessoas fazem questão de mostrar no dia a dia que vemos escândalo aí para todo lado. A gente vemos aí para todo lado um mau testemunho, um mau exemplo, por causa da impureza do mundo nas pessoas. Já estão no inferno essas pessoas também, mas ainda dá tempo de se arrepender. Todos que praticam esse tipo de coisa aqui, que usam a Bíblia para coisas indevidas, também já estão no inferno, mas ainda dá tempo para que se arrependa. Que todos possam refletir nisso, entender que só há um caminho, e o caminho chama-se caminho da obediência. Ou anda dentro das quatro linhas, ou não pode haver salvação para todos aqueles que andam errado na presença de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.